Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando nossa aula sobre o assunto do Teorema de Tales, nós temos aqui duas situações em cima, na página 18, em que nós vamos resolver usando algumas propriedades que podem nos ajudar para resolver as relações de proporção. Então, nós temos aqui, por exemplo, o segmento x proporcional em relação a y, né? Do outro lado, nós temos 5 em relação a 4. Só que o que acontece aqui? Tem duas variáveis, então não dá para resolver numa equaçãozinha duas incógnitas, ia ficar difícil, né? Então, essas propriedades, elas vêm para nos ajudar. Então, eu vou deixar ali por enquanto, que eu vou explicar aqui as propriedades. As propriedades, elas falam o seguinte: quando acontecer isso, eu posso utilizar a adição e a subtração para me ajudar. Então, por exemplo, eu posso usar, comparando aqui os segmentos, as proporções, as razões, usando a soma. Então, no caso, A mais B em relação a C mais D. Então, o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia utilizar a soma, por exemplo. Eu poderia utilizar a soma de 5 com mais 4 e a soma de x mais y, comparando com um outro. Então, como que poderia ficar aqui? Poderia ficar o x em relação... Em relação à soma. Quem seria a soma? O valor de x mais y. Ali no enunciado, nós temos a medida do x mais o y, que é 22,5. Igual... Quem que eu estou relacionando? O x. Então, do outro lado vai ser o 5. 5... O 5 em relação à soma. Qual que é a soma de 5 com 4? 9. Daí, resolvendo, eu resolvo utilizando a multiplicação em cruz aqui. Depois, a operação inversa, né? Da multiplicação e divisão. Esse caso aqui, pessoal, o que aconteceu? Eu estou comparando um segmento e a soma eu coloquei em baixo. Olha aqui, eu acabei fazendo a propriedade 2. Tá, o segmento com a soma em baixo. Poderia também utilizar a subtração, tá? Se a situação permitir. No caso aqui, como foi dado a soma, não tem jeito de eu usar a subtração, tá? Então, eu posso comparar um segmento com a soma de outros dois ou com a subtração. E a propriedade 1 é só inverter a soma em cima ou a subtração na parte de cima e o segmento unitário sozinho na parte de baixo, tá? Então, como que seria se fosse a soma na parte de cima? Seria, por exemplo, 22,5 em cima. E embaixo poderia ser, por exemplo, o y. Ah, foi legal usar o y agora. Por quê? A soma aqui, 5 com 4, 9. Só que quem que eu coloquei embaixo? O y. Então, com quem ele vai ser comparado? Em relação ao 4. Para resolver, multiplicação em cruz, tá? Usar a operação inversa. Só que vamos ver agora a outra ideia. Aqui é a ideia da terceira propriedade. A terceira propriedade, ela fala o seguinte: se A em relação a D, por exemplo aqui, se x em relação a y é congruente
é proporcional à razão em relação a 5 e 4, o que eu posso usar? Eu posso realizar a soma, então, de A mais C em relação a B mais D. Como que ficaria aqui? Seria x mais 5 em relação a y mais 4, tá? Então, se eu tenho, então, aqui x mais 5 e y mais 4, eu posso comparar com qualquer uma aqui das situações, que poderia ser 5 em relação a 4, ou ficaria x mais 5 sobre y mais 4 em relação aqui a x sobre y. Eu posso comparar, então, a razão de dois segmentos com a razão da soma dos segmentos correspondentes. Então, ali ficou x em relação a y. X em relação a y. Eu comparei com a soma de x mais y, de x mais 5 em relação a y mais 4. Então, são três propriedades que podem ajudar na hora de resolver. Mas, em muitos casos, a gente consegue resolver da maneira simples. Mas, se eu lembrar que eu posso usar a adição e a subtração em alguma das propriedades, tá? Ah, eu poderia fazer menos aqui. Não muda nada. É a propriedade 3. Mas na prática é mais fácil. Então, vocês vão saber. Viu que enroscou? Dá uma olhadinha nas propriedades para ver se consegue utilizar alguma delas. Dúvida pode perguntar, tá bom? Então, vamos tentar fazer aqui, ó. Vou analisar com vocês. Então, esse segundo aqui, olha que interessante. Foi dado a soma de A mais B. Então, quer dizer o quê? Que eu vou utilizar uma das propriedades em relação à soma, tá? Posso usar qualquer uma delas? No caso aqui, posso. Vou usar a primeira. Como que é a primeira? É a soma em relação ao segmento. Então, por exemplo, qual que é a soma de A mais B? 10. Estou respondendo esse daqui, tá? 10. Qual que é a soma do outro lado dos segmentos? 2 mais 3, 5. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou escolher um segmento para resolver primeiro. Eu quero saber a medida do A? Ok, então eu coloco o A aqui. Se eu escolhi o A, do outro lado eu vou ter que usar o 2. Como que vai resolver? Multiplicação em cruz, operação inversa. Depois que eu encontrar isso, o valor de A, o que eu sei? Que A mais B é igual a 10. Se eu sei o valor de A, o valor que eu encontrar mais quanto dá 10? Posso resolver pensando dessa maneira ou usar a operação inversa. Eu quero achar o B, vou deixar ele sozinho. O valor que eu encontrei para o A é positivo. Vai para o outro lado da igualdade, vai ficar negativo. Então, vai ficar 10 menos esse valor aqui que eu encontrei para o A. Daí, nós vamos encontrar o valor do B. Ah, mas e se eu tivesse feito invertido? Tivesse usado o B aqui, eu encontrar o valor do B? Vamos fazer invertido? B em relação à soma. B mais A é 10, igual. Se eu estou usando o B, quem vai estar do outro lado? O 3. Em relação à soma, 2 mais 3, 5. Multiplicação em cruz. 10 vezes 3, 30. B vezes 5, 5B. A operação inversa da multiplicação, divisão. Então, 30 vai ser dividido por 5. Qual é o valor de B? Tem que fazer essa divisão. Fiz o valor de B, eu posso usar daquelas outras duas maneiras. Quem que é o B? Opa! Eu sei que B mais A é igual a 10. Se eu encontrei o valor de B, quem vai ser o A? Vai ser 10 menos o valor que eu encontrei. Porque o B está positivo. Quando vai para o outro lado da igualdade, fica negativo.
positivo, só que nós já temos aí encontrado o valor de B, nisso a gente encontra o valor de A, ok? Pensando nisso, pessoal, continuando aí um pouco, eu quero que vocês respondam a atividade aí da página 19, número 4, 5 e 6. Algumas não vai precisar usar as propriedades, algumas vai precisar. Mas então vocês vão comparando, tá bom? Então vocês vão encontrar o valor dos segmentos, lembrando então que o teorema de Tales, ele tem retas paralelas cortadas por transversais e esse sistema determinam segmentos proporcionais. Então, o que são segmentos proporcionais? Que eles têm a mesma razão. Quando eu resolvo a divisão entre as medidas dos segmentos, eles são iguais de medida, congruentes. Isso são semelhantes, tá? Dúvida é só perguntar, pessoal. Bons estudos, abraço.